paz do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Eu estou bem, estou aqui para mais uma aula da sala Primários da revista da CPAD. Nesse trimestre, o nosso tema é Conhecendo a Vontade de Deus. Estamos aprendendo sobre obediência com vários personagens. E a nossa aula de hoje, que é a aula 6, tem o tema assim: obediência, o presente que Deus quer. Se nós podemos dar um presente a Deus, nós podemos dar a nossa obediência. O que isso quer dizer? Que o importante para Deus não é aquilo que a gente pode oferecer para Ele, e sim que nós podemos oferecer a nossa obediência a tudo que Ele nos deixou, a tudo que está aqui, na palavra de Deus. Então, se Deus quer algum presente de nós, é que sejamos obedientes. Vamos lá para a nossa aula? A nossa memória em ação dessa semana diz assim: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Mais uma vez. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15 e o versículo 22. Esse versículo está dentro da nossa história. Nós estamos aprendendo sobre o Velho Testamento e nesse livro de 1 Samuel conta a história do rei Saul, que é o personagem da nossa história de hoje. Como nós estamos falando de obediência, eu quis relembrar de novo, Tem dia que a gente não quer obedecer, a gente fica triste em obedecer ou fica bravo em ter que obedecer, mas tem dia que a gente fica bem obedecendo. Vou dar um exemplo aqui, a máscara. Por que a gente tem que usar a máscara? A gente põe... Para que é? É para nos proteger. Vamos supor, se alguém chega para mim e manda eu colocar a máscara, eu posso questionar. Olha, mas por que eu tenho que usar a máscara? Eu não quero usar, me atrapalha, aperta a orelha. Aí a pessoa vai me explicar, olha, é para o seu bem, você precisa usar a máscara para você ficar protegida, para você não pegar um vírus que tá aí, o coronavírus. Ah, entendi. Então, quando eu obedeço, eu fico protegida. E aí eu entendo que é bom obedecer, não vou ficar triste ou bravo por ter que obedecer. E na nossa história de hoje aconteceu isso. Saul, que é o personagem da nossa história, que está em 1 Samuel, no capítulo 15, do 1 ao 35, Saul não entendeu a ordem que Deus deu. Deus deu uma ordem muito clara para ele. Eu vou até ler a ordem que Deus deu. Está em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler só o comecinho do versículo 3, que diz assim: Deus falando para Saul: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Então, Deus foi muito claro para Saul: olha, destrói tudo o que tiver, não é para deixar nada. Não vamos pegar nada dos amalequitas, nada. Tudo o que tiver em Amaleque será destruído. Então, eu li isso no versículo 3 do capítulo 15 de 1 Samuel. Saul, ele ficou com dó, ele poupou, deixou de destruir o rei e as melhores ovelhas, os melhores gados, eles não destruíram. Ou seja, eles ficaram com dó e não obedeceram totalmente. Só que Deus tinha dado ordens claras, que não era para deixar nada. Então Deus desiste, Deus se arrepende de ter escolhido Saul para ser o rei. E logo um novo rei entraria no lugar dele, que é o rei Davi, que a gente já viu um pouquinho na aula passada. O que a gente aprende com essa história triste do exemplo de Saul? Que nós precisamos obedecer em tudo. A gente não, vou obedecer só um pouquinho, não vou obedecer, não. Não, nós temos que ser obedientes em tudo.
Sabe qual foi a justificativa, a desculpa de Saul? Ele falou, não, mas eu ia oferecer sacrifício. Vocês conseguem ver aqui? Aqui é como se fosse um altar. Vê se vocês conseguem enxergar mais claro. Aqui, ó. São pedras onde o sacerdote colocava um animal e esse animal ele era queimado em sacrifício a Deus. Deus, quando via que nós ofertávamos aquele animal no altar, Deus aceitava aquele sacrifício. Saul falou, não, eu separei aquele gado, aquelas ovelhas dos amalequitas, mas é porque eu ia oferecer a Deus. Mas a resposta do profeta Samuel para ele foi, olha, Deus prefere a obediência. Entre oferta e obediência, Deus prefere a nossa obediência, olha só. Então não adianta a gente encontrar desculpas. Nós precisamos obedecer em tudo, porque assim nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos estar bem. Nossa vida vai caminhar bem. Como que eu concluo sempre a nossa história? Nós somos ruins, nós temos dificuldade em obedecer. A gente fica igual aquela primeira figura. Às vezes a gente fica triste em ter que obedecer. Mas Jesus, ele veio para nos sarar. Jesus, quando ele morre na cruz, ele veio para tirar os nossos pecados. Ou seja, essa nossa desobediência, Jesus quer levar para a cruz, para que a gente não tenha mais. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir para Jesus nos ajudar a não ser como Saul, desobediente, ficar procurando desculpas, né, na nossa desobediência, mas que a gente possa ser obediente em tudo, como Jesus foi. E foi obediente até a morte e morte de cruz no nosso lugar. Esse é o nosso exemplo maior. Jesus é o maior exemplo de obediência. E a gente segue quem? Jesus. Pede para quem nos ajudar? Jesus. E ele vai nos ajudar a ser obedientes. A gente pode oferecer sacrifícios, agora já não são sacrifícios. A gente pode oferecer ofertas a Deus, o dízimo e oferta. Isso é tudo muito bom poder ofertar na casa de Deus. Mas o que Deus quer mais da nossa vida é obediência. E nós precisamos cumprir. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Melhor é obedecer do que oferecer sacrifícios a Deus. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa aula. Te agradecemos pela oportunidade de conhecer mais da tua palavra. Senhor, nos ajuda a ser obedientes, diferente de que Saul foi. Nos ajuda a te servir e usar o maior exemplo, que é o exemplo de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, bom domingo. Deus abençoe e fique com Deus.